E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com Mecânica Celeste do Comic Zone, álbum do quadrinista francês Meruan. E antes de entrar nas competências artísticas do álbum, eu tenho que pedir para você aquele joinha, dá o like no vídeo, por favor, agora, não deixa para o final, senão você esquece. E se ainda não se inscreveu no canal, também faça isso, por favor, e não se esqueça de ativar o sininho. Bom, aqui nós temos uma ficção científica pós-apocalíptica, mas diferente do que se espera em termos de clima, quando se fala em pós-apocalipse, a gente tem algo que eu considerei bem harmonioso e leve, né? Uma leitura bem gostosa assim, de se acompanhar. O visual ajuda demais, mas eu vou desenvolver isso melhor depois de falar da sinopse. A comunidade agrícola de Pan, ela é ameaçada pela República, né? E no caso não é uma comunidade, né? A gente tem aí um vislumbre de como é a organização social desse mundo aqui, mas nós só temos acesso a esse recorte mesmo, de 3 lugares basicamente, né? E a comunidade de Pan, ela é ameaçada pela República, e aí no caso se mostra com muito mais organização no caso, né? E muito mais recursos, a República de Fortuna, que exige a anexação de Pan, mas isso é claro com os tributos que serão pagos nesse, entre aspas, acordo. O povo vai ficar bastante desfavorecido, a vida vai ficar muito mais difícil, e Fortuna diz que se eles não aceitarem esses termos, a anexação será pela força. E isso, claro, que gera o problema principal aqui, o incidente incitante da trama. Mas antes disso, nós somos apresentados à protagonista, né, que é a Aster, que vive com seu amigo Wallace, procurando artefatos antigos aí nesse mundo devastado. Claro que esses artefatos para que sejam trocados por itens de sobrevivência, né, normal, até aí. Bom, com esse problema da anexação à vista, né, não se sabe o que fazer, e tem o fato de que a Aster também ela tem uma situação, eu digo assim, em termos de cidadania, que a torna um pouco à parte desses problemas, tá? Mas enfim, Pan acabará invocando a lei da mecânica celeste para resolver esse impasse da anexação. E o que é a mecânica celeste? Nada mais do que um jogo de queimada, só que com regras muito mais hardcore, no caso. E claro, né, nós já sabemos que a Aster vai fazer parte da comunidade de Pan e vai desempenhar um papel fundamental na resolução dessa trama. Na capa isso já fica claro, né? Quando você vê a sinopse e vê a capa, já fica bem claro. Então, nós temos aqui uma história que ela lida com coisas, com elementos de história, né, com recursos que são clichês desde que o mundo é mundo. E nenhum problema com isso, tá? Por que eu acho que isso não é um problema? Embora você sinta aí o peso da previsibilidade conforme você lê a história, isso pode ser um problema até bastante relativo, porque o desenvolvimento da história é muito legal. Eu acho que certos dramas familiares eles não são tão bem desenvolvidos, tá? E não falo da parte dela, mas falo dos personagens periféricos, que são interessantes, sim. Tem muitos detalhes aí que nos dão os pedaços, né, os cacos para que a gente monte a situação, o contexto sociopolítico desse mundo ao longo da história, tá? E isso é bem legal. Só que eu acho que determinados dramas assim não são tão bem desenvolvidos. Ok, mas nenhum problema. Por que eu falo que no conjunto isso não é um problema? Gente, porque a arte do Meruan, pra mim, é fora de série, tá? Essa influência clara de mangá, e assim, você não tem como você não lembrar de um anime, no caso, porque falar anime e mangá parece redundante, mas não é. Porque essa história ela tem um grau de movimento que é realmente fantástico, tá?
não é somente nos designs, não é somente na colorização, que é tudo realmente muito bom, né, do ponto de vista visual e da narrativa também, mas no sentido de dar movimento nas cenas de ação, cara, isso aqui é uma joia, de fato. Não tem como a gente falar de outra forma. Porque as coisas, elas são muito vivas, elas respiram, elas pulsam, entendeu? Aqui, por exemplo, né, quando a gente já começa a primeira competição, no caso da Mecânica Celeste, a gente já percebe isso, né? E é muito legal quando você pensa nessas situações enquanto roteiro, e você pensa em como o artista ele decupa isso para fazer uma cena de ação, porque às vezes uma cena de ação você pensa em quadros muito grandes assim, ou splash pages assim, para dar um impacto enorme, e aqui não tem isso. Aqui você tem pura decupagem dinâmica, frenética em páginas assim, com vários quadros. E eu admiro demais isso, porque acontece muita coisa em cada ciclo da Mecânica Celeste. E é como se a gente estivesse realmente vendo esses personagens se mexendo, né? Como, por exemplo, esse enquadramento aqui fantástico, esses efeitos aqui, essas onomatopeias que ele coloca para dar realmente a dimensão da velocidade da bola e o movimento dos personagens. Cara, é um show de enquadramento, de estilização dos personagens a favor do movimento da cena. Então, vocês já devem ter me ouvido falar, dependendo do tempo que vocês acompanham aí as resenhas do canal, já devem ter me ouvido reclamar assim de algumas histórias que carecem de movimento. Isso aqui é um absurdo em termos de movimento, tá? E reiterando o que eu já falei, não é só o movimento, né? É muito bem ilustrado. Os personagens, eles têm todas essas características visuais aqui, nenhuma delas soa deficiente. É tudo muito orgânico, do design até a cor, passando por essa questão da diagramação, passando por essa questão de uma leve deformação que a cena tem para indicar esse movimento. E enfim, só isso para mim é o bastante para dizer que essa é uma puta história, é uma puta HQ mesmo, tá? Eu sempre gosto de avaliar as coisas no todo, né? Como você tem um roteiro que se integra no desenho e tudo mais. E aqui, embora eu tenha dito que o roteiro, para mim, não me surpreendeu de forma alguma, eu acho que aqui, na balança, por conta dessa excelência gráfica, Mecânica Celeste é uma HQ que vale muito a pena, né? Ainda mais quando vem num projeto gráfico do Comic Zone, que é sempre absurdo também. Capa dura fantástica, essa encadernação super sólida. E não precisa falar mais nada, né? Mecânica Celeste, se você é fã de ficção científica aí, acredito que aqui você vai ter esse sabor de coisa diferente, não pelo roteiro, mas por conta de ser um pós-apocalipse com esse visual e com esse design. Acho que vale muito a pena aí. Se você quiser comprar isso, sabe, só como um livro de arte, eu acho que já tá super bem pago. Mas você tem uma história também que é divertida no final das contas, né? O conjunto soa coeso, mas eu dou mais esse peso para a parte gráfica, ok? Então, dito isso, o link para compra tá aí na descrição do vídeo. E aliás, eu acabei não falando, né? O Meruan, dá uma olhada se você não fez isso ainda, dá uma olhada no Instagram do cara, tá? Porque é absurdamente foda o trabalho dele. E enfim, depois dessa dica aí, o link para compra tá aí na descrição do vídeo. Compra lá por nós se você quiser nos ajudar também. Se você não deu like, por favor, faça isso agora. Também não deixe de se inscrever no canal, ajuda bastante a gente aí. E o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, ajuda aí o projeto a continuar de pé. E é isso. Boa leitura.